O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, reunidos aqui hoje com a missa da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus em Valinhos, no auditório Paulo Apóstolo. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha em sua casa, pela televisão, talvez pelo celular, pelos meios que a tecnologia hoje nos dispõe, nós podemos nos unir. Nós estamos hoje percebendo que as leituras nos levam a uma vida muito concreta, a algo fundamental na vida. A primeira leitura disse isso, e o testemunho e a vida de São João falam disso. Nós queremos hoje retomar no nosso coração um pilar muito importante, fundamental para a vida cristã. João pregou a caridade. A primeira leitura da carta aos Hebreus nos chama a sermos pessoas caridosas. A caridade é uma das práticas mais nobres do cristianismo. A caridade é o que nos faz verdadeiros filhos e filhas de Deus, realizados, alicerçados, firmes e em toda situação corajosos.
a ponto de entregar a própria vida, como foi São João. Só que a caridade não pode ser simplesmente meditada. A caridade tem que ser vivida. A caridade tem que ser exercida, a caridade tem que ser praticada. Primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus foi nos orientando, nos dizendo que é preciso viver, é preciso praticar, é preciso exercer a caridade. A caridade não pode ser um discurso, a caridade não pode ser uma teoria, a caridade não é um projeto que se der eu um dia vou, não. A caridade nos faz cristãos nobres. A caridade nos faz cristãos sinais de luz no mundo e sal da terra. Padre, às vezes eu não consigo entender o que Jesus fala, que a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. Quando você começar a viver a caridade, quando você começar a exercer a caridade, quando você começar a praticar a caridade, você não vai mais precisar entender o que significa ser sal e luz do mundo, porque as pessoas virão e verão em você aquilo que Jesus nos ensinou. A caridade não pode ser só contemplada, a caridade não pode ser só admirada. A gente fica muito admirado com a vida de São João, a gente fica admirado com a vida da santa de hoje, Santa Josefina Baquita, a gente fica tão admirado quando vê as pessoas fazendo caridade. Caridade não é para se admirar, caridade é para se imitar. Eu não posso simplesmente ficar como mero espectador admirado, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e eu? E a primeira leitura de hoje deixa muito claro para nós que quando a caridade não está viva em nós, o nosso espírito cristão é muito triste. Quando a gente não exerce a caridade, a nossa vida corre um grande risco de ser muito triste. Nós estamos contemplando tragédias. Brumadinho, o incêndio ontem naquele centro de treinamento de um time de futebol. A chuva, vidas foram ceifadas. Para elas, estão em Deus. Mas, e aquelas pessoas que ficaram? Seus familiares, seus parentes? Nós temos visto tragédias novas, mas também tragédias antigas. Nós falamos de Brumadinho e logo somos levados a lembrar de Mariana. Eu dizia hoje no terço, a única diferença entre uma e outra é que a lama de Mariana já secou e a de Brumadinho ainda está verde. Mas a tragédia, a situação das famílias são iguais, são as mesmas. Então nós podemos ver que nesses momentos os corações se unem, se criam grandes correntes de oração, é bonito perceber, é muito maravilhoso perceber a união dos corações, mas quando nós falamos da caridade, quando nós falamos dessas tragédias, nós devemos pensar, eu não posso ficar só com a oração. Não basta rezar. Eu preciso agir, eu preciso ir a estas situações para transformá-las. E eu tenho que dizer que a Associação do Senhor Jesus fez isso, um ato de caridade concreta. Esteve em Brumadinho, chegou no dia em que houve a missa de sétimo dia. Nós vimos no programa terça-feira Brasil Cristão com Maria do Rosário, Facchini e Zeca dando testemunho. O que foram levar? Mais do que a oração, um abraço,
da associação do Senhor Jesus, ser presença. Então, diante da tragédia, diante das situações que perdem o controle humano, deve entrar a caridade. Temos que ser pessoas caridosas, caridade concreta. Temos os doentes, rezamos por eles? Maravilha! Temos que rezar, mas temos que cuidar do doente, temos que lavar o doente, temos que dar comida para o doente, não só rezar. A caridade me faz cuidar. A fé me faz rezar pelo doente e pedir a cura, mas a caridade me faz colocar a mão no doente, levantá-lo, cuidá-lo, aliviar o sofrimento daquele doente. Isto é a caridade. Pessoas desamparadas, perdidas, aí eu digo, Deus te ajude. Mas como Deus pode ajudar ela se Ele conta com a minha e as suas mãos, que hoje são a expressão concreta das mãos ensanguentadas de Jesus. Quando eu estendo a minha mão a quem está perdido, quando eu estendo a minha mão a quem está desamparado, é o próprio Jesus que pelas minhas mãos vai tocar, vai socorrer, vai ajudar. Bonito dizer, Deus te ajude. Mas quando eu estendo a mão e digo, eu quero que as minhas mãos sejam as mãos benditas de Jesus, ali você encontrou um tesouro. E aquela pessoa desamparada e perdida se sente fortalecida, se sente amparada e não mais perdida, reencontra o caminho. É interessante que o Senhor conta com as nossas mãos. O poder das mãos ensanguentadas de Jesus hoje passa pelo mundo quando eu sou capaz de emprestar para Ele as minhas mãos. E se as minhas mãos são caridosas, muito mais milagres fará as mãos ensanguentadas de Jesus. Mas é muito triste quando o Senhor não pode contar com as mãos dos seus filhos cristãos. E a gente percebe no mundo pessoas que não creem em Deus, estendendo as mãos. Nós temos os presos, prisioneiros. Quanta gente presa. Esta semana eu fui em Pirajuí, e me disseram que o sudoeste do estado de São Paulo tem 44 presídios, uma população de 55 mil pessoas encarceradas. A pastoral carcerária no Brasil é as mãos de Jesus no presídio. É as mãos benditas de Jesus, é a presença caridosa. Rezamos pelos que estão presos, é bom. Mas Jesus não mandou rezar por quem está preso. Jesus disse, toda vez que você visitou um dos meus que estão presos, foi a mim que você visitou. E nós ainda pior, nos encarnamos do espírito justiceiro do mundo e condenamos os que estão encarcerados. Precisamos fazer presente em todas as realidades com a caridade. Nos presídios, nos hospitais. Tem muita gente maltratada, esquecida em hospitais. Tem muitos idosos esquecidos, abandonados em asilos. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça. Nós não podemos esquecer a caridade. O Evangelho deixa muito claro que sem a caridade não há salvação. Feche os seus olhos um pouco e pense o que você tem feito de concreto pela caridade. 3 virtudes que a igreja nos dá no batismo: a fé, a esperança e a caridade. Tudo começa pela oração. Vou rezar por você.
mas vou estender as minhas mãos. Você vai ver que o que Jesus disse, que a vida de Santa Baquita, que a vida de São João Batista, continua hoje. Quando você estender a sua mão, quando você fizer caridade. As mãos ensanguentadas de Jesus, levada para todo o Brasil, tem sido um celeiro de testemunhos. O Padre Eduardo diz que a gente não tem mais controle sobre os testemunhos, sobre o que acontece no Brasil. Ele sempre diz, a associação já não tem mais controle de tudo o que as mãos ensanguentadas têm feito. Por isso nós temos hoje aqui 3 pessoas que vão falar para nós, bem bonito e rapidinho, qual foi a graça que você alcançou com as mãos ensanguentadas de Jesus. Eu queria convidar aqui a Dona Maria das Graças. O testemunho dela é muito bonito, é peculiar. Dona Maria, vem aqui contar para o Brasil o que as mãos ensanguentadas... Isso, vai sair. Conte para o Brasil, olhando para aquela câmera, o que as mãos ensanguentadas fez pela senhora e seu filho. Eu me chamo Maria das Graças Ninha. Eu pedi a Jesus, eu vinha testemunhar uma graça recebida pelo meu filho Marcos Roberto. Ele era diabetes, hipertensa, rins e sem as vistas. E o dia de Natal de 2016, eu dobrei meu joelho no chão e pedi a Jesus, porque ele ia tirar a perna, que não deixasse ele tocasse as mãos nele, que não deixasse ele tirar a perna, não. Que ele era sem vista, como é ficar sem a perna? Que eu vim aqui dar meus testemunhos, as mãos ensanguentadas de Jesus. Que eu pedi a esmola, mas eu vim aqui. Por isso, hoje eu estou aqui, com muitos meus companheiros muito bons, e o Padre João, que ele é meu filho de coração, e Deus que abençoa aqueles que teve a boa vontade de me dar esmola, que Deus, as mãos de Jesus, multiplica muitas vezes, de bênção e saúde. E também para aqueles que eu pedi que não me deu. Amém. Vocês entenderam bem o que Dona Maria das Graças disse? Se Jesus, pelo poder das mãos ensanguentadas, fazer com que o meu filho não perca as pernas, eu vou, ainda que eu tenha que pedir esmola, na associação dar testemunho. O filho não tirou as pernas e ela está aqui e agradeceu as pessoas que deram esmola para ela chegar aqui. Só que agora, no dia 2 de fevereiro, fez 6 meses que ele morreu, mas não foi da perna, foi dos rins, né? Olha aí, mas com o pai, né? foi enterrado com as pernas. A senhora pediu e Deus deu essa graça. Amém. Não, eu faço a novena todo dia, e eu assisto a missa, o texto, a missa de madrugada de bênção, e eu amanheço o dia no pé da televisão. Amém, olha aí. E eu tinha muita vontade de encontrar vocês, Maria do Rosário, que eu não perco dela, e a irmã Luísa, que eu vou dar um abraço nela. Vai lá, pode ir lá dar um abraço na irmã, vai lá. A Désia, de Caetité, também na Bahia. É bonito quando a gente vai com a missão das mães ensanguentadas, todo mundo fala, padre, leva um abraço para a irmã Luísa, todo mundo quer abraçar a irmã Luísa. A Désia, o que as mãos ensanguentadas fez pela senhora? Porque quando a minha menina estava estudando, já terminando os estudos que ela fez por fonoaudiologia, e eu pedindo as mãos ensanguentadas de Jesus para que logo ela arrumasse um serviço, né? Aí foram selecionadas umas 9 meninas, entre elas colegas, né? Aí eu estava assistindo a novena das mãos ensanguentadas de Jesus no momento em que ela me ligou e disse, mãe, eu fui escolhida já para trabalhar. Antes do dia da formatura, ela já foi fazer treinamento para começar a trabalhar. Então, eu agradeço muito as mãos ensanguentadas de Jesus. Amém. E também nós vamos ouvir lá do Paraná, de Curitiba, a Angelina. Tem um testemunho. As mãos ensanguentadas também lhe agraciou. Conte para nós. Eu tenho uma graça muito grande para agradecer. Eu estou emocionada, eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas eu vou falar. A minha filha, ela estava com uma gravidez de risco e a gente foi, a criança já assim desesperada, não se mexia mais, a gente foi correndo para o hospital
E a gente chegou lá e ela foi internada, a gente começou a chorar, né, porque ela ia ficar ali. Mas graças à mão ensanguentada de Jesus, que ela ficou, que na época deu aquele eclipse que fala, né? Não sei bem, eclâmpsia, desculpa. Então, e na hora deu, e se ela não tivesse no hospital, ela tinha perdido a vida. Então, eu tenho muito que agradecer as mãos ensanguentadas de Jesus, o que ela fez para a gente, e também pela minha neta, também, que foi recuperada de uma cirurgia que não tinha cura também. Então, eu tenho muito a agradecer. E é isso que eu tenho que falar. Eu tenho muita coisa que agradecer, falar, mas no momento... Que bênção. Salva de palmas. Obrigado, viu? Veja que bonito. 3 mães que intercederam. História de 3 mães que pediram pelo poder das mãos ensanguentadas. Elas pediram e Jesus tocou. Aplauda o poder das mãos ensanguentadas.